Você está aqui mais uma vez no programa Ana Talks, na Gap Studios, na Inovari Cowork Vinhedo, e hoje eu estou com a maravilhosa Carol Teixas, sexóloga ou terapeuta sexual, e nós vamos falar de temas muito relevantes para as mulheres de todas as idades. Muito bem-vinda, Cá. Obrigada, Carol. Obrigada. Esse convite muito especial para mim, porque a gente se conhece há muito tempo. É E a verdade, uma gente... sintonia mútua, né? Exatamente. Estávamos comentando isso há pouco, né? Nós duas temos o mesmo nome, Ana Carolina, né? Então, e somos escorpianas. E nos damos muito bem. A Carol, ela atende aqui na Clínica CF, localizada no Cowork Inovari Vinhedo, atende em Campinas e online para todo o Brasil e fora do Brasil. Ela vai aqui falar um pouquinho pra gente tudo que ela faz, né, Cá? Isso aí. Hoje, muito conteúdo bacana para todas as mulheres aí, e tenho certeza que vai ser muito gostoso trocar essa ideia com você. Tá bom, muito obrigada por ter aceitado o convite de ter vindo aqui. Prazer. Eu vou fazer uma breve apresentação dela, tá? A Carol tem 40 anos, mãe de 2 filhos lindos, formada em terapia sexual, com especialização em sexualidade feminina, com formação na área de psicanálise, o que torna o atendimento clínico mais humanizado e acolhedor. Atende mulheres, principalmente com queixas relacionadas a baixo libido e mulheres que estão passando pela menopausa. Mas todas as questões relacionadas à sexualidade feminina estão em pauta. Dúvidas, inseguranças, traumas, sempre é uma escuta acolhedora e sem julgamentos. Muito bom, Ká. E, inclusive, que você está falando aqui da menopausa, mas hoje em dia a gente vê adolescentes com depressão, tomando remédios, ou pessoas bem jovens, né, tomando remédios que tira o libido, né? Sim, Não o tem libido, jeito. a gente vai falar aqui as causas, né? Mas tem muitos fatores e cada vez mais cedo as meninas, mulheres, jovens sofrendo com esse ambiente totalmente distorcido em torno da sexualidade. Ok. Vamos começar com a nossa rodada de perguntas aqui, porque esse vai ser o primeiro programa de muitos, porque a gente vai fazer um próximo ao vivo, no qual a gente gostaria que vocês fizessem perguntas. Aí a gente responde aqui para tirar todas as dúvidas, né, Ká? Isso aí, vai ser bem legal. Então, esse programa, infelizmente, não deu tempo hábil para a gente divulgar, para fazer ao vivo, então a gente vai fazer uma divulgação para 2026, fazer esse programa com pauta na sexualidade em si. Aqui a gente vai dar uma síntese do que é a terapia sexual, né? O que é a sexóloga faz, e ela, detalhe, ela trabalha somente com mulheres, tá? Então, para ficar já claro, né? Porque às vezes alguns homens também têm esse problema, mas aí tem que procurar um outro tipo de profissional, certo? Exatamente, Carolzinha. Vamos lá. Primeiro assunto, baixo libido. Eis a questão, né? A mulher com os hormônios, a flor da pele, com altos e baixos na adolescência, na gravidez, depois na perimenopausa, depois na menopausa, pós-menopausa. Então, é difícil ser mulher, né? Não é fácil, mas é maravilhoso, É né? É verdade. maravilhoso. Tem suas vantagens, né? Suas sensibilidades, né? Sim, sim. Além de tudo, né? Cá, mas afinal, o que é libido? Essa é uma pergunta muito boa, Carol, porque todo mundo, a gente cresce com muitos tabus acerca da sexualidade feminina, né? Enquanto o menino tá lá sendo estimulado e tá tudo certo, ele pegar ali na região íntima, a menina não, tira a mão daí, é feio, fecha essa perna. Então a gente cresce, além da falta de informação, ainda com essa estrutura muito fechada. E a grande maioria, né, das minhas clientes chegam achando que baixa libido é não ter vontade de transar. E a libido não tem nada a ver com sexo. Na verdade, o sexo é uma consequência da libido. Então, o que afinal é a libido? A libido é energia vital, é vontade de viver,
é quando você acorda de manhã com disposição, com energia, querendo realmente enfrentar o mundo. Você ter prazer Ter em prazer tomar em um viver. café, ir na Isso, academia, se arrumar. É exatamente. isso, então. É isso. Nossa, eu não sabia, você acredita? Mas isso é muito comum, tá, Carol? Isso aí é a maioria esmagadora. Então, quando a mulher chega pra mim e fala assim, ai, eu tô com baixa libido, eu falo, tá, mas vamos separar o que que é essa vontade de ter relação à noite lá com a parceria dela e o que é essa falta de vontade realmente de viver. Eu brinco que brinco não, pra mim é a realidade. Essa vontade de brilhar. Que você acorda, você se olha no espelho, você fala, é hoje que eu vou fazer meu dia. E isso tem que ser todo dia, né? É uma luz, né, que tem aí, que todo mundo tem. Todo mundo tem, mas a gente tem que nutrir isso, né? Deixar florar, né, tudo isso. Exatamente. Legal. E como que você trabalha, como que você trata esse libido? Como funciona a terapia? Carol, a libido, a gente tem que entender outro estigma, né? Outro tabu, que se fala muito sobre hormônios. Ai, não é o hormônio, então, o que acontece muito? Ela vai lá no ginecologista, fala que ela tá sem energia, sem disposição, enfim, relata, aí ele vai lá e dá Faz um monte de hormônio. exame, Resolve? Não. Por quê? Primeiro, paliativo, né? não, e primeiro a gente tem que entender que a libido, ela não é composta só por hormônio. Na verdade, elas são três fatores: bio, psico e social. Então, dentro desses três pilares, a gente tem que cuidar disso. Então, pode ser que o bio, que é a questão hormonal, esteja ruim. E realmente esse hormônio vai resolver. E atenção, isso é muito Momentaneamente. importante, meninas. Ó, quando eu tô falando de hormônio, eu não tô falando de testosterona. Testo é um hormônio masculino. Então, quando eu falo de reposição hormonal, eu tô falando de progesterona e estrogênio. Isso é hormônio feminino. Então, hoje tá muito comum, muito disseminado as mulheres usarem testosterona, mas para outros fins, Sim. tá? Então, Pra a gente tem que musculação, pra ganhar exatamente, músculo. não vamos confundir. É. Muitas delas falam, não, é pra melhorar minha vida. Não é. É porque falam até também que ajuda na parte de depressão quando a testosterona tá muito baixa. Mas isso é muito Mas você pontual. não trata a causa, né? Então, exatamente, a gente fica muito olhando esse sintoma e não vai na causa, né? Você não pode só tratar o sintoma e deixar a causa lá rolando, porque senão você vai ficar eternamente tratando sintoma. Então, quando eu falo de sintoma, de causa, de tratamento, a gente tem que olhar para esses três pilares: bio, psico, social. Bio, que é essa parte hormonal. Psico, que é essa imagem que essa mulher tem dela mesma, que isso é muito importante, esse autocuidado. E social seria se ela tá num relacionamento, se ela tá solteira, enfim. E o que eu mais recebo, normalmente, são mulheres em relacionamentos longos. Né? Que essa libido é um pouco mais difícil, porque é como eu falei no início, ela tem que ser nutrida diariamente. Não só pelo outro, mas por você e também. dizem que o termômetro do relacionamento é a relação sexual, Sim, né? Que sim. intrinsecamente tá o libido aí, né? Sim, porque é a intimidade. Então, quando a gente fala de libido, a gente fala de relação sexual, na verdade, a gente tá falando de intimidade. É a intimidade do casal. Então, quando esse casal não tem mais intimidade, como é que você vai dividir um projeto de vida com uma pessoa que você perdeu a intimidade? Então, realmente tem que olhar muito de perto, com muito carinho, porque isso realmente é um divisor de águas num casamento, enfim, num relacionamento longo, especialmente. Tá, ok. Cá, nos seus atendimentos, por que essa queixa é mais comum em relacionamentos longos? É que a gente acabou de falar aqui. Pela questão do tempo mesmo, né? É porque isso tem que ser nutrido diariamente, Carol. Qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento, que seja com familiar, pai, mãe, enfim. Mas a libido, ela é muito sensível, porque o homem e a mulher, eles funcionam de maneira completamente diferente. A resposta sexual é muito diferente. Enquanto o homem é muito físico, é muito quase que instantâneo, a mulher não. Então, só um dado aqui para vocês terem ideia do quão diferente é a fisiologia masculina e feminina da excitação.
O homem precisa de 30 ml para ter uma ereção. Então, 30 ml é isso aqui. É assim. A mulher precisa de 300. E visual também, o tipo de estímulo também é diferente. Mas quando a gente fala de quantidade mesmo, o quanto o corpo dele precisa trabalhar, são 30 ml. Enquanto a mulher são 300 ml. Então, quanto tempo demora para esses 30 ml chegar na região íntima? Muito mais rápido do que esses 300 ml. Então, essa libido, essa vontade, essa intimidade tem que ser nutrida ao longo do dia. E o que normalmente acontece? A rotina engole, né? É filho, é problema, é boleto, enfim. E a mulher é muito mais cabeça, ela tem que estar com a cabeça. Aí que tá. Porque como hoje em dia, até falei em outros programas aqui, alguns papéis estão um pouco invertidos, porque a gente tem um lado masculino, vê se você concorda comigo, Sim. e um lado feminino. Sim. O homem tem que ter o lado feminino dele mais baixo, o masculino tem que estar mais alto. A mulher tem que ter o lado masculino dela mais alto. E hoje em dia, o lado masculino da mulher tá lá em cima, e de alguns homens, que a gente chama de princesas, também tá lá em cima. Então tá tudo assim, fora do lugar. Não é isso que acontece? Eu acho que a palavra-chave aí é o tal do equilíbrio, né, Carol? Mas quando a gente olha para o nosso contexto atual, a gente vê que a mulher virou uma resolvedora de problemas. Da casa, da vida, de todo mundo. Sendo que é o homem que tem que ser o provedor, o homem que tem que dar essa paz para na hora que ele chegar em casa, ele que aguenta mais o estresse. A mulher ter essa sutileza de poder agradar o homem, de estar descansada, de estar com a casa organizada, feliz, calma, para acalmar o homem e conseguir ter uma relação, porque é muito mais cabeça mulher do que homem, né? Aí o homem quer que seja uma coisa, aí acaba ficando uma coisa automática, né? Exatamente, é aí que entra o diálogo, a conversa, a troca e a intimidade que a gente estava falando. Então, quando esse casal tem intimidade, ele vai trocar essas necessidades que a mulher tem, essas dificuldades que ela tá tendo e vice-versa. E ele também consegue trazer essas dificuldades para que os dois entrem nesse equilíbrio. Porque da mesma forma que ela vira uma resolvedora de problemas, né, ele também tem que ter um olhar sensível para essa mulher e entender que ela tá o dia inteiro pensando no bem-estar da família, de todo mundo. E ela normalmente não se coloca em primeiro lugar, que é o principal problema. E o homem quer a mulher bonita, cheirosa, arrumada, descansada, feliz. É complicado, né? E é uma pressão, na verdade, não só desse parceiro, né? Mas da sociedade. Não tem como a gente não falar que a gente vive num patriarcado, né? Que tem essa pressão em cima da mulher. Então, a gente conquistou muitas coisas, mas com isso veio um peso gigantesco. Mas tem papéis que não podem ser trocados, né? Exatamente. Cada um tem que fazer o seu, né? Exatamente. Ká, é uma dica prática e fácil para aumentar essa energia sexual num pensar erótico, vamos dizer assim. É exatamente isso. É esse pensar erótico durante o dia. Então, quando a gente acorda, são micro hábitos para mulher isso, para mulher, né? para mulher. Para mulher ter lá à noite ter vontade, o homem tem que começar de manhã, né? Isso. Mas eu vou focar muito hoje, Carol, no que ela tem que fazer por si. Sim. Porque primeiro é a gente que tem que dar esse primeiro passo. O outro vai ser uma consequência. Mas a gente que tem eu brinco, eu falo, ninguém vai vir te salvar. Ninguém. Então, você que tem que ter essa ação comprometida consigo mesma. Então, durante o dia, eu falo muito sobre rede social, né? Que a gente vira e mexe, tá aqui, não sei o quê, nanana. Ai, mas, poxa, no meio do dia eu vou pensar em sexo, eu vou pensar em marido. Não vai. Como que a gente faz isso, então, respondendo tua pergunta, né? Uma dica prática. Começa a seguir perfis que te fazem pensar sobre isso ao longo do dia, né? Então, que estimulam de alguma maneira, para você ficar com esse botãozinho ligado o dia todo. Então, no café da manhã, a hora que a parceria vir e dar um beijo,
Dá um beijo mais longo. Eu falo que um beijo de 6 segundos é um beijo que salva casamento. Beijo de 6 segundos, aí, Dica, mulherada, hein? 6 Dica. segundos. Ô, Dica. Ká, e outra coisa que eu tenho uma dúvida, esse tratamento, para que começa, você pode fazer de que idade até que idade? Não tem idade, Carol. Não tem idade. Então, eu atendo até essa... as jovens têm muita dificuldade com a própria sexualidade porque a gente vive no mundo virtual. Então, hoje em dia, o jovem, se a gente olhar historicamente, essa geração é a geração que menos tem relações sexuais, Porque é né? tudo pela internet. Tudo pela internet. O Então, toque físico fica e secundário. elas evitam e elas veem até como um desperdício de tempo. Então, ela tem que ir para academia, ela tem que se dedicar para a carreira dela e tantas outras coisas que isso fica de lado. Só que isso impacta muito na vida da mulher, do homem também. Mas a gente tem que olhar. Então, eu atendo de todas as idades. Hoje em dia, qual é a maior dor das minhas clientes? São as mulheres 30, 40 a mais, né? Normalmente em relacionamentos longos, que vem essa desconexão. Com filhos. Com filhos, normalmente. Mas elas veem essa desconexão, né? Com o próprio corpo, com o parceiro. E também essas mulheres que estão passando pelo climatério, menopausa, enfim. Toda essa questão. Porque eu ajudo essa mulher com ferramentas para ela superar esses traumas. E quando a gente fala trauma, você imagina sempre uma coisa muito grandiosa. Mas não, gente, você não ter esse autocuidado, você não se olhar, você não se priorizar, já é um trauma. Tá. Você falou que, só para eu deixar anotado aqui para mim, que quando você fala de hormônio, que a gente já pensa em testosterona. Sim. Que é a progesterona e... Estrogênio. Estrogênio. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente entrar na menopausa. Estrogênio. E aí, você com 2 filhos homens. 2 meninos. E como que tá sendo essa experiência, essa educação agora, nessa fase, né, que a gente tá passando, que ao mesmo tempo tem essa parte da internet, mas você quer mostrar, porque nós, de 40 a 50 anos, foi a única... Eu falo pro Leandro, perdeu, viu, Leandro? Foi a única geração que passou por essas duas fases. Sim. A fase analógica e a digital. Então, e aí, por isso que as pessoas de 60 a mais têm uma dificuldade maior, porque a maior parte da vida passou só pela analógica. Sim. E a gente tá meio a meio. Nós somos híbridos, né? E é por isso também que os jovens de 20 anos, até menos, já nascem sabendo coisas que a gente, às vezes, demora para aprender. Sim. Por exemplo, o Leandro faz uma edição de vídeo aí, num tempo rápido, e às vezes eu demoro, sei fazer, mas a gente demora um pouco mais. Sim. Eu falei, como você aprendeu? Você fez curso? Não, já nasceu sabendo. Falei, como assim? É uma geração nova, né? Eu acho que são desafios diferentes da nossa geração. Então, são desafios diferentes. E isso, assim, eu me sinto, respondendo a tua pergunta, né? Eu me sinto privilegiada de ser mãe de 2 meninos, porque eu realmente quero que eles sejam 2 homens gentis, conscientes e que realmente saibam o papel da mulher na sociedade, saibam o papel deles na sociedade, e eu quero que sejam 2 exemplos. Eu até postei essa semana que eu tava passeando com o meu cachorrinho Bentinho lá no meu prédio, aí encontrei um menininho, né, e ele começou a brincar com o Bento, meu cachorrinho, e ele adorou o Bento, o Léo, ele foi lá por 2 vezes e me deu uma flor. O menino, acho que deve ter uns 4 anos, eu achei, assim... Como doce, gentil, cavalheiro, com essa idade que ainda não tem essa noção, entendeu? Aí ele falou, mãe, adorei o Bento, sei que o Bento lambia, e engraçado que o Bento dá umas mordidinhas que tem 6 meses, mas com ele não, eu percebia que dava lambida, até fazia assim, pulava em cima dele, não sei se você viu o vídeo que eu postei. Eu não cheguei a ver. Até bonitinho, vou olhar. Até pus no Reels. Reels, né, que fala. Aí porque eu achei, nossa, eu fiquei apaixonada pelo Léo, que ele chama Léo.
o Léo ficou apaixonado pelo Bento e vice-versa. E o Bento também ficou pelo Léo, porque o Bento quer brincar, né? Que duas crianças ali brincando. Cá, fiquei muito surpresa dessa primeira pauta aqui do nosso assunto. Não sabia que englobava tanta coisa e de tanta importância também, né? Exatamente. E no caso, por exemplo, cara, que a pessoa tá com... Hoje em dia, muita gente tá com depressão, síndrome do pânico, pós-Covid. E até antes disso já tava os adolescentes muito cedo tomando antidepressivo, tudo. Mesmo tomando antidepressivo, pode fazer esse tratamento e consegue ter resultados incríveis, Carol. Tomando a medicação. Tomando a medicação. Só que essa estimulação da energia. Exato. Aí eu volto naqueles 3 pilares que eu falei. Quando tem uma medicação envolvida, mesmo mulheres em período fértil que tomam anticoncepcional, isso também abala a libido. Mas quando a gente cuida, o bio tá prejudicado, digamos assim. Mas quando você cuida do psíquico e do social, então, mesmo que um esteja mais ou menos, os outros seguram. Compensa. Exato, que mesmo uma mulher saudável, que não toma nenhum remédio, que não toma anticoncepcional e tal, durante o mês, o estrogênio e a progesterona vão oscilar. Isso é absolutamente normal, tá? Mas quando você cuida dos outros pilares, aí você consegue ter algo linear que não fica... Não vai causar problemas. Sim. Entende? Sim. E a terapia, ela entra nesse lugar. Ela entra para que eu consiga ensinar ferramentas para essa mulher lidar com isso, com essas dificuldades, porque não adianta, não é todo dia que você vai acordar 1000%. Não é. Então, nesse dia que você não acordar tão bem, como que você pode melhorar isso? Então, a terapia entra para dar essa segurança e essas ferramentas para essa mulher conseguir lidar com esses desafios diários que a gente tem, né? E os seus meninos estão com que idade? 5 e 7. E você já sente que eles estão nessa fase aí dessa descoberta? Ainda não, Carol. Sabe por quê? Porque o Bento tem 6 meses. Tudo no cachorro é mais rápido. E você acredita que eu já peguei ele fazendo no Scooby-Doo? Aí eu falei, meu Deus, como meu filhinho, meu neném, já vou ter que cruzar ele, castrar. Porque, já castra, já resolve. Aí, e de repente nasceu as bolinhas dele, ele nem tinha, agora tá com 2 bolonas. e eu peguei, e eu, né, mulher, né? Porque o que eu vejo? É o que você falou, principalmente as mulheres, que começam a se descobrir o corpo, e aí, sei lá, tá lá no travesseiro, passa a mão e é repreendida. Com certeza. É feio. E na terapia você também ajuda as mães a como conduzir, a como falar, explicar, e não traumatizar, né, a criança, exato, como se fosse uma coisa feia isso, eu tenho uma jornada específica para isso. Como é que eu trabalho, né, Carol? São algumas jornadas. Então, tem algumas jornadas que são mais curtinhas. As jornadas, na verdade, são sessões. Então, nesse caso, é uma jornada que eu chamo de Joaninha. Então, são 2 sessões. Na primeira sessão, eu converso só com essa mãe, só nós duas, explico porque a mãe, normalmente, não tem essa sexualidade também tão bem resolvida e ela não sabe como abordar. Porque a sexualidade, eu falo, não é a conversa. Eu vou ter a conversa com a minha filha. Não, isso você tem que lidar todos os dias. São pequenas, ali, dicas que a criança vai trazendo, é lógico, adequando o palavreado e também... a idade, né? Exato, você vai sempre adequar. Então, eu ensino algumas técnicas de como entender que fase que essa criança tá, mas isso é algo diário. Então, numa primeira sessão eu converso só com a mãe, e numa segunda sessão ela traz a criança, o adolescente, para que ela possa tirar algumas dúvidas, que às vezes ela vai ter vergonha, né? Aí a mãe nem fica junto? Sim, sempre junto. Tá. Menor de idade eu não atendo, sim, só se for acompanhado, de 18, né? Exato, só acompanhado pelo responsável. Que nossa, tá alguma coisa, uma pergunta na cabeça, esquecendo, daqui a pouco eu lembro. Você acha que hoje é mais desafiador criar um homem ou uma mulher? Carol,
Aí depois eu já tenho uma outra pergunta. Tá. Eu acho que, assim, criar um ser humano é desafiador, independente do gênero. Então, eu acho que tem muitas formas de criação, né? Eu, Ana Carolina, acredito que eu tenho que aprender e muito. Então, eu estudo muito sobre desenvolvimento infantil, sobre neurodesenvolvimento. Até que hoje a gente tem muito mais acesso. E é o que Muito, eu já falei muito. aqui. Não é porque a gente foi criada de uma maneira, que nossos pais foram criados de uma maneira, que a gente tem que seguir o mesmo padrão. Pelo contrário, Não, muitas vezes a gente tem que cortar exato. Não esse padrão. funciona. Não funciona, porque não adianta a gente falar que é como você trouxe no início. Era nossa época, muito da nossa adolescência foi numa era analógica. Então, especialmente eu falo quando a gente traz o assunto bullying. O bullying na nossa Sempre época aconteceu. sempre aconteceu. E no dia seguinte estava tudo certo, porque era uma folha de caderno que alguém amassou e jogou no lixo. Hoje, com o bullying digital, aquele vídeo fica rolando pra sempre. Como é que você cuida do psicológico de uma menina que, de repente, um garoto foi lá e filmou ela no banheiro? Então, assim, eu acho que não é sobre gênero, é sobre o desafio de educar essa geração nessa era digital com muita coisa que a gente não passou. Então, é muito mais difícil você se colocar no lugar de que você nunca esteve, né? Então, E a outra é difícil. pergunta que eu ia fazer é, na terapia, você faz algum toque ou é só uma conversa, é só uma explicação ou tem algum toque que você ensina a mulher? Dependendo, Carol, do objetivo dessa mulher, eu vou usar várias técnicas. Técnicas de respiração e, inclusive, técnicas de massagem. Então, eu vou ensinar, eu tenho... Porque tem mulher que não se toca, não se Não, conhece, não, né? exatamente. Então, eu falo, como é que você vai pedir algo para tua parceria se você não sabe o que funciona em você? Então, e esse autotoque vai muito do seu autocuidado diário. Então, é uma intenção, você tomar um banho pensando em mil problemas, ou você realmente se tocar, se entender o que funciona, o que é gostoso, o que não é. Isso é um abismo, assim, de diferença dessa intenção. Então, só para concluir essa Claro. pauta, você acha que as dificuldades de criação de homem e mulher são as mesmas? A não ser que essa questão, que ainda existe um machismo não tão explícito como era antes, né? Eu não falo que não é nem explícito. Eu acho que não tem como. A gente vive numa sociedade machista. Nós mulheres somos machistas em muitas situações, sem perceber, sem querer. Então a gente precisa desapegar aí de um Eu, modus eu acho operandi. que não pode ser machista, mas também não pode ser feminista, porque aí também é 880, Eu né? acho que os extremos é complicado a gente É. lidar, né? Toda vez que a gente fala em extremo, sai ali do. Porque aí o feminino, se a pessoa vai ser feminista, ela também não aguenta a bomba. Então, eu acho que esses extremos é complicado. Então, quando você me perguntou sobre os desafios, eu acho que não é a mesma coisa você criar um menino ou uma menina. Não é a mesma coisa. O gênero realmente tem um impacto. Mas é muito desafiador criar um ser humano. É. Isso, como mãe, eu garanto. A gente tem que ter ali um cuidado diário com isso. Eu, pelo menos, Não, prezo o muito por bom, isso. eu acho que da nossa geração, nossa, 40 anos, que a gente tá sendo mãe mais tarde. E antigamente, com 20 anos, que era E uma vai do jeito que dá, né? era uma criança cuidando de outra É, criança, sem ainda estar preparada para ser é. mãe, né? Então, a maturidade hoje é muito melhor para Faz você. muita Faz diferença, muita muita diferença, porque diferença. são 20 anos de Exato. diferença, né? É. Que a minha mãe, por exemplo, me teve com 23, 24 anos. E, A a- minha também, super e agora a nova. gente nessa fase, tendo filhos, que a maioria das pessoas estão tendo filhos. Antes era 30 para mais, agora é 35 mais, 40 mais, né? É, E agora com as tecnologias aí com, de congelamento de óvulos, né? Perante a nossa realidade, né? Que aí pode ser feito para ter uma gravidez segura, né? Para a sim. mulher e para o bebê.
Cara, achei fantástico. Não imaginava tudo isso, a importância. E, pelo que eu entendi, eu acho que isso serve para todas as mulheres. Todas as mulheres Perfeito, têm que fazer terapia sexual perfeito. para se conhecer, para educar seu filho, para educar sua filha, para saber como lidar na menopausa, na perimenopausa, na gravidez, que também é um turbilhão. No puerpério, então, Fantástico. eu acho que em todas as fases, né, da Todas as vida. fases. E se a mãe não tem tempo ou foi ensinada a não, é, não tem esse diálogo com o filho, aí começa a namorar, 18 anos, tal, 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 tem uma liberdade. E não consegue ter esse diálogo pela criação, é uma opção, né? Sim, é uma Fazer, opção. aí pode fazer a terapia sem a mãe, né? Pode, pode. A partir de Por- 18 anos eu já Porque tem atendo. mãe que não dá essa liberdade pro filho, Não né? dá, Filha e não é também. porque ela não quer, é porque ela nunca teve. E ela Então foi ela não ensinada, consegue né? trabalhar isso com o outro. Ela, Então ela coloca esse profissional e isso é muito válido. Porque o importante é que essa jovem tenha acesso a essas informações para evitar uma gravidez precoce, indesejada, enfim, tantas doenças, porque precisa, porque lá na escola, tal da educação sexual é muito ó, básico e todo ó, mundo fica morrendo de vergonha e ninguém tira dúvida nenhuma, não funciona dessa forma. e outra coisa, e hoje eu vejo, não todos, mas os pais estão mais presentes. Antes era a mãe só era que criava e pronto, acabou. Hoje o pai tem um papel na Sim, criação também. sim. Cara, você vai ter que arrumar um homem aí pra, pra fazer terapia, pra ver como vai lidar com o libido, como também educar seu filho. Apesar que eu conheci há uns 2 anos atrás, em Curitiba, um homem que ele dá cursos. é, Ele chama Divan. Ele até. Eu tava começando o programa, ele queria vir gravar aqui Ai, que comigo. bacana. Até vou chamar ele porque vai ser um complemento disso. Porque ele trata homens e mulheres. Legal. Mas não é totalmente assim terapêutico. Ele já tem um toque, e ele vai pelo Brasil todo. Eu vou até ver como que tá o esquema dele aí, Bacana. porque eu acho que os homens vão ficar bem assim, eu também quero, né? Porque é É que uma coisa que assim, faz bem para ambos, né? exato, a minha formação me permite atender homens também, Carol. Mas é uma Mas eu profissão. escolhi, eu fiz uma especialização em sexualidade feminina. Então eu escolhi realmente focar e me Não, e é aprofundar muito mais no fácil para universo. você que é mulher. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar, é diferente, né? Então, e a gente tá num mundo de muitas exigências, né? Então, é uma performance muito grande de todos os lugares. E fala, gente, da onde que eu vou tirar energia e tempo para cumprir com todas essas agendas? Então, eu sei dessas dificuldades. E uma coisa que eu falo muito, que eu foco muito no autocuidado, nananana, e às vezes a minha cliente ela chega querendo uma receita de bolo pronta, que vai Sim. servir para todo mundo e que vai ser fácil. Não é fácil. Não adianta. É complicado, né? Então, em resumo, eu acho que é isso mesmo, que todas as mulheres devem fazer a terapia sexual, porque vai fazer muito bem para ela, independente de sexo. É o que ela falou, se gostar, acordar, é, tomar um café, se amar, ir para academia, ter um dia feliz. E isso tá tudo envolvido com o libido. E o Exatamente. sexo é uma coisa secundária, né? Que, como você falou, que não depende só da pessoa, né? Depende do parceiro aí para estar auxiliando. Mas é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E hoje a gente não tem tempo para nada, né? E fica nessa correria e sem tempo, e isso é uma coisa tão importante porque evita até a própria depressão, Sim, até a própria síndrome do pânico, que é o nosso mal da nossa sim. geração, do nosso milênio, é a depressão, É. é a síndrome do pânico, e você cuidando dessa parte, você vai
Você cuida de uma, por consequência, você já vai cuidar de tudo, né? Exatamente, porque é autocuidado, né? Quando a gente cuida do corpo, da nossa mente, o principal beneficiado é você, claro, mas todo mundo que convive com você. Então, quando uma mãe se prioriza, quando ela se coloca em primeiro lugar, ela tá pensando no filho. E outra, o filho não é muito o que é também, você dá fala, tem a conversa, mas filho vai pelo exemplo, né? Exato. Não Eles não vai aprendem com o que você tá falando, eles aprendem com o que porque eles eles estão estão vendo. vendo. Eu brinco com meu pai, sabia que se fosse hoje em dia, porque ele não lembra, né? Mas é aquela história, né? Quem apanha lembra, mas quem bate não lembra. Falei, se fosse hoje em dia, como você me criou, você estaria preso. Eu falei assim. Mas essa é a beleza, né? Da gente olhar e falar, ó, isso aqui tá errado, E vamos hoje, mudar. e hoje não tem mais isso, né? Não, De não. bater, é uma coisa absurda. É. E meu pai era cintada, viu? Era. Ó, sou Ó, filha expose única. it aí. Eu sou filha única, era cintada, jogava sapato, era beliscão, era tudo. Tá expondo aí, hein? O pai, Mas hein? Ó, essa foi a criação que ele teve. exato. E era a São as geração referências dele. dele. São as E hoje referências dele. ele não. Hoje ele nem lembra que fazia isso. Mas eu tenho uma memória de elefante, né? Os É. escorpianas não esquecem de nada. Cavamos porque, ó, é Vamos, muito vamos. conteúdo. A segunda pauta aqui, nossa, a gente vai entrar agora na menopausa, que mudou muito também, porque antes a menopausa era muito. As pessoas ficavam mais novas, porque a menstruação vinha às vezes mais cedo, mais tarde, e elas entravam na menopausa mais cedo. Não tem isso? Ou não? Na verdade, A Carol, expectativa de vida aumentou. aí aumentou, mas é que o termo menopausa, ela é usada de forma errada. Então, quando, sei lá, aquela tia tá lá no Natal, né, todo mundo lá de boa, na sala, e aquela tia tá assim, ó, Com calor, a falar, tá na é. menopausa. Ela não Nossa, está na eu menopausa. tenho calor faz 10 anos, então tô na menopausa É desde porque os os 30. sintomas, eles podem vir 10 anos antes. Então, é esse termo que A tá equivocado. perimenopausa. Exato, ou climatério. Climatério. Que é o que... Mas é a pré-menopausa ou climatério. Então, na verdade, assim, menopausa é um dia na vida da mulher. Um dia. Ah, é? Um dia. O que é esse dia? São 12 meses após a última menstruação dela. Então, deu 12 meses após a última menstruação, é esse dia que ela está na menopausa. O dia seguinte, ela já vai estar no período de pós-menopausa. E todo esse tempo antes, que ela teve sintoma, que ela teve fogacho, que ela teve um monte de sintoma, que pode ser até 10 anos antes deste dia, o dia D, né? É o chamado climatério. Então, e isso evidencia muito essa falta de informação, essa falta de diálogo sobre a saúde íntima da mulher. Então, a gente não tem muitos estudos. Hoje, que bom, né? Aí a gente tem muitas fintechs que estão aí despontando, que estão olhando para essa saúde da mulher, porque também a indústria também entendeu isso, que diferente, sei lá, da maternidade, que não são todas as mulheres, pelo contrário, com o passar do tempo, as mulheres estão engravidando cada vez menos. A menopausa não é negociável. Todas as mulheres vão passar por isso. Então, a indústria também sacou isso e também está investindo, porque é 100% de chance daquela mulher ser cliente dela. Então, Umas mais cedo, outras mais tarde. exato. Mas a menopausa em si é um dia só. Mas assim, por exemplo, a minha mãe ficou menstruada com 16 anos. Sim. Ela tinha 50, quase 60 anos, ela podia ter filho. Ela fazia ultrassom. Eu já fiquei com 11 anos. Mais cedo. E eu vejo as meninas hoje com 9. Então é muito cedo, né? Tem alguns casos específicos, mulheres que desenvolveram algum tipo de câncer, que a quimioterapia, isso pode antecipar. Então, eu já atendi mulheres com 25 anos na menopausa.
né? Já com sintomas de Aí, climatério. quando é assim, tem que fazer aí que tem que fazer o congelamento dos óvulos se quiser engravidar no futuro, né? Aí são casos bem específicos, mas não tem muito uma idade específica. É esse conceito que a gente precisa olhar e entender que esses sintomas não necessariamente são a menopausa. Então, é verdade que a menopausa se resume em um dia na vida da mulher. É O isso. que é tudo isso que você tem, esses sintomas, a oscilação de hormônio, calores, é o climatério. Climatério, perfeito. É isso mesmo. Ah, muito E bom. é muito importante, a partir do momento que essa mulher começa a desenvolver esses sintomas, já começar a tratar, né? É muito importante, porque a qualidade de vida dela é muito abalada nessa fase. Muito, porque assim, a gente já tem muita coisa pra Mas pensar. eu acho que até antes é melhor, porque aí, depois que você já tá, você pode tratar, claro, mas se você já ter o conhecimento antes, Exatamente. é muito. Na hora que opa, tô sentindo isso, você já sabe o que fazer. É isso que eu falo da informação, Carol. Quando a cliente chega até mim, normalmente ela já tá esgotada. Ela já tá esgotada porque ela já pensou em 5 ginecologistas, em um monte de lugar. Endócrino. E ela não aguenta mais aquilo, porque ela já tá. Ela nem sabe que aquilo que ela sente é sintoma do climatério. Então, por exemplo, uma mulher que chega lá, ela fala assim: ó, insônia. Sempre dormi muito bem a vida inteira. 3 horas da manhã eu acordo. Já me acende um sinal. Porque na cabeça dela, sintoma dessa fase da menopausa é calorão, é hormônio oscilando, mas não, a gente tem insônia, a gente tem uma névoa mental. Essa névoa mental, ela é muito séria. Isso acaba com a vida da mulher, porque imagina, você tá com insônia, então você já tem ali uma privação de sono, que no dia seguinte, todo mundo que tem filho ou que não tem, sabe o quanto isso é difícil, você no dia seguinte ter um rendimento alto sem ter dormido à noite. E mais esse fator realmente fisiológico que essa fase traz, que é dessa névoa mental. Então, é uma senha que você usa, sei lá, 20 anos, você vai digitar, você não lembra. Não lembra. Então, é muito importante tratar esses sintomas, e aí sim entra o hormônio, e lembra que eu falei, estrogênio e progesterona. Não estamos falando de testo. A testosterona pode entrar sim para melhorar essa qualidade de vida, mas são casos específicos e isso é individualizado. Não como isso fosse resolver tudo, né? Exato. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Em conjunto. Então, essa mulher que chega até mim nessa fase, é muito importante esse tratamento terapêutico, porque é uma escuta acolhedora, uma escuta ativa. Pra saber que o que ela tá passando é normal. É normal. E todo mundo todas as mulheres vão passar, né? E assim, além de ser normal, ela saber lidar com todos esses desafios que cada sintoma vai trazer e a forma que ela vai lidar com isso no dia a dia dela. Porque o médico não adianta. Não é papel do ginecologista ouvir. Sim. Então, ela chega e reclama, porque o ginecologista não... Não, ele vai chegar, ele vai te pedir exame e vai prescrever. É papel de quem ouvir? Do terapeuta. Certo. Né? Então, é muito importante essas mulheres nessa fase realmente procurarem uma ajuda profissional. Ká, como você já falou, então, aqui, os sintomas do climatério ou pré-menopausa, né? Que é a mesma coisa. Mesma coisa, isso. É o calor, essas alterações hormonais, é o esquecimento. Tem mais alguma coisa? Tem uma coisa que é muito importante da gente falar, que é sobre... Quando a gente fala da alteração da pele, a gente fica muito num aspecto estético, né? Então, o colágeno e tal. Quem é o protagonista dessa qualidade da pele é o estrogênio. Então, quando a gente tá nessa pré-menopausa, você sente uma flacidez, mas principalmente o ressecamento da pele. Então, quando a gente fala... Da pele como um todo ou da pele íntima? Exatamente. É aí que tá. Da pele como um todo. E a região íntima também é muito afetada. Então, a gente tem um ressecamento vaginal muito grande. E isso traz um desconforto para a relação. Não tem como você não olhar para isso. E isso abala muito a autoestima da mulher, porque ela fala, poxa... mas aí o homem tem que preparar... Mesmo preparando, Carol. Então tem que ser uma lubrificação interna. Dependendo, isso também é muito direcionado, mas normalmente a gente tem que entrar com um lubrificante hidratante.
Ah, Então, tá. não é esse de Ah, eu farmácia já vi comum. um, um É, que é com ácido hialurônico, tem que inclusive é com, excelentes. com aquele Aplicador. aplicador. Às vezes nem precisa, tá? Só na, passar Só. nela ali já é o Exato, suficiente. já é o suficiente. Mas as mulheres, elas ficam com muita vergonha. Tipo, eu não tenho mais capacidade de lubrificar, porque eu não Não, tô... E elas imagina. ficam com medo do que esse parceiro vai achar. Falar, tá achando que eu não tenho mais vontade, que ele não me deixa mais excitada. Mas isso é fisiológico, não é culpa dela. Não, É culpa que o hormônio até, dela tá no pé, entendeu? não, até quando a mulher tá usando o absorvente interno, ela fica mais seca, porque o Sim, absorvente suga ali o sim, sangue e sim. acaba sugando também essa É, lubrificação. E e a é um mulher pode terror. ter 20 Não usem, anos. não usem, tá, gente? Ah, Por eu favor, uso. não faça Mas eu isso. uso só de dia. À Não faça noite isso. eu coloco absorvente. Ah, é porque Não. eu me sinto mais limpa. Eu sou desse time também, porém, usa um copinho, um coletor menstrual. Por que que Eu acontece? nunca testei esse coletor. É Cara, no próximo vida! É programa vida! você vai trazer Vou trazer. A minha vulva de a pelúcia vulva, fofa. a vulva para mostrarem aonde fica o clítoris, aonde que fica toda a Não, a gente região. vai falar um pouquinho mais de Porque tem, fisiologia e desse porque copinho que tem você gente que coloca. acha que aonde a gente faz xixi é onde penetra, é o mesmo buraco. Não é, E não é igual o homem. não é. Então, a gente tem que falar sobre isso. Ah, então eu vou testar essa aí. Até você me ensina como usar esse copinho aí. Pode deixar. Porque o problema do absorvente interno é que ele É, chupa só na tudo. praia ele então poderia usar. O copinho. Copinho O resolve? copinho, você coloca de manhã, você tira só à noite. É maravilhoso, você treina, é vida normal. Nem parece que você tá menstruada, sem cheiro, sem E não vaza. nada. Nada, nada, nada. Nossa, eu já Nada. tentei, não, quase que eu comprei uma É que vez. tem modelos, Carol. Ah, então você Você tem tem que trazer que. o modelo aqui pra gente ver. Isso. Mas a Tá. gente vai ter um só dessa parte de fisiologia. Porque esses detalhes, eu acho que interessam muito as mulheres, né? Elas se conhecerem e tal. E como usar, em vez de usar absorvente interno, né? O Tampax, OB, fazendo propaganda aqui dos nomes, mas para dormir o absorvente normal, né? Aí tira Eu esse. também não gosto do absorvente tradicional por conta de abafamento, né? Então, eu indico muito, especialmente para as jovens, né, que ainda não têm uma habilidade, não têm ainda intimidade para usar o coletor, tem as calcinhas que tem uma parte ali absorvente. Então, Ah, e é uma calcinha reutilizável, então você igual fralda usa. de bebê, assim. Não, ela tem um toque de algodão mesmo, então ela respira ali, a sua região íntima respira, não fica com aquele Aí você lava aspecto. ou joga fora? Lava, lava. Não, nem conhecia isso também, cá. É muito Cá, bacana. você tem que trazer tudo Vou isso, por trazer, vou favor, porque trazer. aí a gente mostra pra todo mundo, né? Assim, eu acho que é a melhor opção, especialmente para jovens, né? Como você trouxe, tem crianças muito cedo que menstruam, então para você ensinar essa higiene de ficar trocando absorvente Não, e e outra, até constrangedor na e aí escola, quando é criança, 11 anos, como que você vai falar de ato e isso. sexual, né? Não, e essa manutenção, digamos assim, do absorvente não é. E a calcinha é muito prática. Então ela troca ali a calcinha E toda. porque se a criança não tem o manuseio, aí pode escorrer na roupa, aí causa Sim, sim. constrangimento, É né? bem. Complicado. A parte, queria falar um pouquinho da sua opinião na parte de reposição hormonal, se causa câncer. Eu vou dar até um exemplo aqui, Uhum, que a minha mãe, ela teve câncer na tireoide sim. e ela não fez reposição hormonal. Então, a parte dela da menopausa, ela nem teve climatério. Que bom. Eu não Que senti, bom. pelo menos eu não me lembro esse negócio de calor. Eu já vi minha avó ter isso, Uhum, o climatério. O que eu senti muito na minha mãe é essa mudança hormonal, essa de humor. de humor. Isso ela teve muito. Mas a médica dela não quis que ela fizesse, né, a reposição hormonal perante o câncer na tireoide. Mas a reposição hormonal causa câncer? Não, não causa. Isso é muito legal de trazer, Carol, por quê? Inclusive, é muito recente, tem 15 dias, o FDA
que é como se fosse a Anvisa dos Estados Exato. Unidos. Eles tiraram a rotulagem do tratamento de reposição hormonal, tiraram a tarja preta, tá? Então, Ai, desculpa, gente, o celular gente, começou a tá tudo falar aqui certo. sozinho. Meu Deus, você viu que eu nem mexi no celular? Ai, acontece. Tá tudo certo. E o FDA retirou essa tarja preta. E isso foi um avanço gigantesco para as mulheres. Porque muitas mulheres, ao longo desses 20 anos, ficaram nesse limbo de informação. Se faz mal, se não faz. Se faz reposição, se não Exato. faz. E sofrendo com esses sintomas desnecessariamente. E sem tratar, né? Sem tratar. Porque Porque, era um não, eu tabu. vou. Eu vou tratar, eu vou fazer a reposição e eu vou ter câncer. Isso não é verdade. Então, muitos estudos, inclusive eu trouxe esse livro aqui, para quem tá assistindo, ó, printa aí. É o livro mais recente, tá? Com informações. Vamos ver como chama? A Nova A Menopausa. Menopausa, da Mary Claire Ever. Isso. É um best-seller. A do New York menopausa é Times. inevitável. Sofrer com ela, não. Exatamente. Nossa, E ela muito legal, traz, inclusive, esses estudos mais recentes, né? E que realmente provando que não é. Óbvio que isso é muito individualizado, mas de maneira geral não traz e é recomendado para todo mundo. Então, exatamente para trazer essa qualidade de vida para essa mulher e para que ela possa passar por essa fase sem acha sofrer. fácil em qualquer livraria? Sim, Na sim. Amazon, né? Sim, muito fácil, muito fácil. É uma referência, assim, porque quando eu recebo essa mulher que ela já passou por tanto ginecologista, mesmo antes dela entrar no climatério, é muito importante que ela chegue no consultório médico com informação. E qual mais ou menos é a idade que a pessoa entra no climatério, de modo 40 geral? anos, normalmente começa já a Ai, meu Deus do sentir o céu. sintoma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bom, Ká, só vou acelerar aqui, porque Claro. nosso tempo já está esgotando aqui. E, nossa, tem muito assunto. Muita né? coisa pra falar. Você já falou aqui, mas só para ser bem enfática. Quais a maioria das queixas das mulheres nessa fase? É mais ou menos o que a gente falou. O que é mais evidente, né? São os fogachos, a insônia, esse ressecamento Gente, da eu já pele. tenho insônia há anos. Ressecamento da Tô pele. ferrada. Ganho de peso, especificamente na região abdominal. Então, qual que é o papel do estrogênio e da progesterona, Mas né? aí, fazendo esse tratamento, tudo isso é Melhora, sim. minimizado. Muito, muito. Porque, assim, quando a gente fala do hormônio masculino, né? O estrogênio, ele é mais ligado a essa vitalidade, essa disposição, ao colágeno, enfim. E a progesterona, ela é mais ligada ao equilíbrio do humor, ao sono. Então, durante o mês que esses dois hormônios estão oscilando absurdamente, faz com que a mulher sofra muito. E não é a progesterona quando tá alta, é quando a mulher tá amamentando? Aí a gente entra com é outro hormônio, que é de prolactina. prolactina. É a prolactina. parecida. A prolactina, que daí a prolactina tá lá em cima, aí a sua testo vai lá embaixo, que é de propósito. Por quê? Pra mulher, pra realmente baixar a libido dela, porque o teu corpo não quer que você engravide de novo. A natureza é maravilhosa, né? A natureza é maravilhosa. Né? Cá, vamos para a terceira pauta aqui. Vamos lá. Como que fala? Wellness. Ou bem-estar. Vamos para esse assunto. O que a cultura wellness traz de benefícios para a sexualidade feminina? O que o bem-estar traz de benefícios? Eu acho que a gente pode, inclusive, a gente tá fazendo programa junto aqui, né? Tem muito a ver essa nossa pauta, essa próxima, com a outra que seria autocuidado, né? Tá. Então, o wellness e o autocuidado andam juntos. O que é? É um termo em inglês, né? Que tá ganhando força e, assim, super hypado. Eu ouço falar muito, até embalagem de coisas. Sim, super hypado. Então, assim, são os espaços wellness, que cuida de corpo, mente. Então, em tese, é algo maravilhoso, né?
se funcionasse. Porque, em tese, é para você cuidar integralmente do seu corpo. Corpo, né? Estética, mente, enfim. O Os problema... 3 pilares, né? Exato, é para Leandro, cuidar. coloca aí os 3 pilares, hein? Sabe qual é já, né? Pra colocar aí no nosso corte. Os 3 Os 3 pilares. pilares da libido. Bio, psico e social. Isso é importante. Não esqueça pôr no nosso corte que isso é importante, né? Então, o wellness, ele entra como? No psico, né? Que é como essa mulher se entende como mulher, se vê como mulher. Dela mesma. Então, assim, os benefícios são enormes. Então, a mulher que realmente consegue cultivar esse bem-estar, ela tem resultados excelentes. Porque ela, se achando bonita, é óbvio que ela vai emanar isso, e isso vai voltar para ela. Então, o que... Ela vai fazer bem pra ela e pros outros, muito, né? muito, para todo mundo que Porque tá à volta dela. você vê uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que... Você vê que ela que tá com um problema. Sim. O problema, às vezes, não é com você, né? Então... 100% das vezes. 100% aí das vezes. isso é importantíssimo, né? Porque aí você vai fazer bem pra você e para as pessoas que convivem com você. Exatamente. Principalmente filhos e marido, né? Então, o que a cultura wellness pode atrapalhar na sexualidade feminina? Pra mim, Carol, é muito nítido o que atrapalha. É a comparação. Então, você tá lá, você é 40, 50 a mais, você tá lá rolando seu feed, quem que você segue de influencer? Aquela menina de 20 anos, cheia de colágeno, cheia de tempo, cheia de disposição. As mulheres de 40 estão dando um pau nas mulheres de 20? Sabe o que eu brinco, Carol? Eu brinco. Leandro, e qual que é a sua opinião? Eu não troco. Como homem. Ele não quer se comprometer. As mulheres de 20, as de 40 não estão muito mais bem cuidadas do que as de 20? Não, você não falou que queria fazer uma pergunta? Tá aí. Agora ela quer jogar no fogo. Tá? Não, põe na fogueira. O Leandro, nosso filmmaker aqui, nosso parceiro aqui da Gap Studios, ele tem 28 anos, né? Tá no auge aí da... 26? Ó. Novíssimo. E a gente já falou sobre 40 mais, e ele ficou muito interessado em mulheres mais velhas. Entendi. Porque talvez mulheres mais velhas têm mais conteúdo, e as mulheres mais novas hoje em dia... Não, particularmente não tem muita paciência pra menina nova, não. Tá vendo? Mas sabe o que eu falo, Leandro? Que a mulher 40, 50 a mais, sabe o que a gente tem? O molho. Tem o molho! Isso é só maturidade que traz. Não adianta. Pode ser uma menina linda, cheia de colágeno, belíssima, mas não tem o molho. Você coloca uma mulher de 20, 30, 40, e às vezes até de 50. Fala a idade de cada uma. Muitas vezes você não consegue saber a idade de cada uma. E eu acho que não é só sobre estética, sobre beleza. É exatamente esse conteúdo, essa bagagem. Porque sabe? É bagagem. Envelhecer todo mundo vai, né? Então... Não tem escolha, mas a forma como você lida com isso é envelhecer completamente com qualidade. diferente. Aí entra com os procedimentos hoje que tem super modernos, que ajudam a rejuvenescer, ajuda a prevenir muitas coisas, tanto na parte psicológica quanto na parte estética, né? É se tratar, né, Carol? É o autocuidado. Exatamente, exatamente. E de que forma o ambiente influencia na nossa vida? Essa é uma palavra que eu gosto muito, Carol, muito, ambiente. Inclusive eu tenho uma tatuagem com isso. O que é? O ambiente... É um dado, isso não são vozes da minha cabeça, Qual tá, gente? É neurociência. Aqui tem o ambiente, aqui, ó, é um leão. Tá vendo? Tem embaixo, ambiente. Você tava vendo lá o podcast do meu pai? Não? Você viu o leão? Vi, adorei. E o ambiente, ele influencia, ele é mais importante do que genética. Você tem noção da importância disso? Do ambiente que você convive. Exato. Então, o que é ambiente? É só com quem você relaciona todos os dias? Não. Então, o seu trabalho, o seu ambiente. Onde você frequenta. Onde você frequenta. Seus amigos. Os seus amigos, os seus familiares. E isso aqui. Rede social é um ambiente. É o que você consome ali.
Então, quando eu falo de ambiente, você tem que selecionar muito bem o que você consome, porque o seu cérebro está entendendo que aquilo ali é teu ambiente. Com quem você se relaciona. Então, sempre tem, aquela tia que é tóxica, que só fala de desgraça, não sei o quê. Corta. Lógico que vão ter situações que você tem que se relacionar, mas você não pode se deixar influenciar por essas pessoas. Então você tem que E evitar ao selecionar, máximo o contato. e selecionar mesmo. Sabe aquela pessoa não me faz bem? Corta. É fácil? Não, não é. Não é. Ah, Mas tudo são pelo escolhas. bem-estar, né? Exato, são escolhas. Então, eu bato muito na tecla desse ambiente virtual, porque isso molda como você se vê. Ô, Ká, e deixa eu perguntar, tem uma idade específica para homens e mulheres, né, meninos e meninas, Uhum. começarem a ter essa percepção sexual de se tocar? Desde bebê. Não, Eles se tocam desde bebê. Não, mas assim, com uma conotação já mais... De prazer, porque uma hoje conotação a erótica. internet, você não Mas eu precisa não explicar, né? Mas eu não Põe no entendi sua Google lá. pergunta. Se tem uma idade que é... Não entendi. Por exemplo, uma menina ou um menino com uma idade normal que ela começa a se tocar, a se conhecer, que a mãe pode achar que tudo bem, isso é normal, ou falar, ainda não. Carol, não existe Uma idade. Não existe. E não existe... Se for uma criança de 7 anos que a mãe pegar tocando na parte íntima, tá tudo certo. Pode ter 5 anos. Finge que não vê. É aí que entra a importância desse diálogo aberto com a sexualidade. A criança, o adolescente, o jovem, tem que entender que a casa dele é um ambiente seguro, que o quarto dele é dele. Então, é por isso que é tão importante esse diálogo dentro de casa para estabelecer limites, né? Então, tá tudo bem você se tocar. Porém, tem um momento certo para isso. Não é com qualquer um. Na sua intimidade. É na tua intimidade, não com na o quarto sala. fechado, entendeu? Realmente para preservar essa individualidade e essa sexualidade desse indivíduo. Então, por isso que eu falo que não é a conversa. Aí vamos ter a conversa sobre sexo. Não, é algo diário nessas pequenas... Então, assim, por exemplo, menina, é muito comum elas começarem, sei lá, de repente tomar banho junto com a mãe. E ela começar a observar o corpo da mãe e fazer perguntas. Ela tá falando de sexo? Não. Mas ela tá despertando... Não, e, por exemplo, lá em casa, a gente sempre, minha mãe e meu pai, sempre andamos sem roupa. Sim. Eu na frente do meu pai na minha frente, até hoje. Uhum. E nunca teve problema, assim, entendeu? É por isso que é diferente a sexualização de sexualidade, entende, Carol? Uhum. Então, uma criança E que tem é gente exposta... que acha um absurdo isso, entendeu? Não, de forma alguma. Não. A nudez vai da criação. comum. Exato. Aí vai dos princípios de cada um, religião, enfim. Mas assim, é diferente quando fala assim, eu vou estimular a sexualização. O que é estimular a sexualização? Ele consumir conteúdos adultos, ver... enfim, conteúdos não adequados para aquilo. Isso sim você vai estimular. Agora, conversar, explicar, trazer informação, isso assim, não sou eu que tô falando, são pesquisas longuíssimas que, assim, que provam que quanto mais se fala sobre sexualidade, mais tarde esse jovem procura o ato em si. Mais tarde não tem gravidez indesejável, o índice de aborto é baixíssimo, porque é informação. Ká, e falando numa questão religiosa, cristã, não numa denominação certa, porque, por exemplo, até os católicos evangélicos dizem que o ato sexual tem que ser depois do casamento. Sim. Mas se conhecer, não digo nem masturbação, é um pecado? Bom, aí eu não sou da área religiosa, então eu vou falar a minha opinião como sexóloga. Não, pelo contrário. Quem tem muito mais chance de um casamento dar certo quando você já tem uma certa intimidade
com a outra pessoa. É química, é beijo, é toque. Porque tem esse feromônio. Sim, E é aí, químico. se você fizer isso só depois do casamento e não tiver? Exatamente. É uma questão muito delicada, Muito né? delicada. Aí vai dos princípios de cada Porque né? você vê, o beijo, aí é o gosto, o cheiro. E é química mesmo, Carol. Quando eu falei lá no começo do E programa... não só química, é compatibilidade de Sim, genes, até para poder ter sim. filhos. Se não tem essa. Pode gostar, pode ser apaixonado. Você não consegue Então, ter. mas a paixão acaba, A- né? No máximo 2 anos. Entendeu? Então, a gente tem que... É muito sobre crença, realmente, né? Cada um vai ter a sua. Eu, como sexóloga, vou sempre defender aí essa liberdade sexual em todos os gêneros, em todos Porque você os sendo campos. bem esclarecida em tudo, você não vai fazer que a adolescente quer as descobertas, né? Você já vai saber. Você chega consciente daquilo. né? Aí vai, completamente vai da diferente. opção religiosa e a opção do adolescente ou do adulto, né? Já a partir de 20 anos é considerado adulto? Depende. Agora o adolescente é um pouco mais pra frente. Acho que é 23 ou 24, uma coisa assim. Ainda é adolescente? Ainda é adolescente. Ah, tá. Socorro. Eu não Mas sei. Cá, só pra gente fechar aqui esse Uhum. bloco, fale um hábito para aumentar a energia sexual feminina. Um hábito que todas as mulheres deveriam praticar todos os dias é o exercício íntimo, né? Como funciona? O exercício íntimo é o fortalecimento do nosso assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico, ele é a base, né? Ele que segura todos os nossos órgãos. Tipo a low pressure fitness, LPF, ou não tem nada a ver com isso? Não. Tem a ver porque tá ali perto, mas é outro estímulo, cá. Então, esse fortalecimento, ele vai tratar e prevenir uma que é conhecida como bexiga caída, né? Então, infecção de urina. Infecção, não tanto. Esse fortalecimento é quando a gente pensa em músculo. Não, então, porque é uma musculação íntima. Porque eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha muita cistite. Bem no período da menstruação. Aí eu fui em vários médicos, até que eu fui no nefrologista. Legal. E ele me deu uma dica, assim, eu tomava perídio, aquelas coisas assim, sempre. E eu nem tinha relação sexual na época. Ele falou assim, quando você for fazer xixi. Você abaixa a calça até o pé, não deixa prendendo no joelho. E você solta o jato seguro. Que nem vai fazer o exame de urina, você faz isso pelo menos 3 vezes. Conseguir fazer mais, melhor. Porque aí você esvazia toda a sua bexiga. E você também fortalece essa região. Depois disso, eu nunca mais tive cistite. Mas porque assim, a gente não trabalha. É um tipo de exercício isso? O exercício, ele tem várias, tem muitas variações, mas é basicamente esse fortalecimento. Então, quem quiser aí, manda mensagem lá no @caroltejas, que eu passo o aplicativo, que é um exercício diário, 10 minutinhos por dia, você tá aqui, ó, sentado, ninguém sabe o que você tá fazendo. É um filminho? Esse aplicativo em si é guiado. Então, o que é basicamente o exercício? É um aperta e solta. Aperta mas e o solta. que eu faço só que na hora de urinar. Isso, só que o ideal é você fazer sem estar na hora de fazer xixi, cara. Ah, tá. Eu tô sentada aqui, ó. Você tá aqui, ó, fazendo. Você tá dirigindo, tá? E ninguém sabe. Tô segurando, apertando. Mas esse aplicativo é legal porque ele é guiado, então é um tempo. Também não é pra fazer toda hora, todo dia, tá, gente? Uma vez por dia. É mais ou menos o exercício, é como se você estivesse segurando pra fazer xixi, né? Mas a gente segura pra fazer xixi, só que tem gente que fala assim, ai, mas eu sinto lá atrás também. Tá certo? Porque é tudo ligado. Sim. Tá? Então, tudo ligado. Segura e solta. A gente só tem que tomar cuidado a forma como é feito esse estímulo. Então, tem que ser sempre de contrair. Então, e segura alguns segundos? Depende do treino, mas normalmente sim. Então, tem treino de aperta e solta, que é de agilidade. Tem de força, que você tem que apertar e segurar, tipo, 5 segundos. Mas o aplicativo, ele ajuda. E isso é uma questão de autocuidado, não tem nada a ver com sexo. Nada a ver. Vai melhorar. É uma consequência. Porque você melhora a sua lubrificação, você estimula todo essa região íntima, então você tem uma resposta sexual muito mais rápida.
Tá bom, Cá, pra finalizar aqui, Uhum. na sua opinião, como se priorizar dentro de uma rotina, como casa, filhos e trabalho? Agendinha? Não, a primeira coisa, não é fácil. Entendam, toda vez que você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Só que quando a gente. Ai, desculpa. Quando a gente Ela internaliza. bateu no microfone, É, o som mudou, não? quando a gente internaliza o quanto é importante se priorizar, a partir do momento que você começa a ter que abrir mão dessas outras coisas, você entende que é para um propósito muito maior. E todo mundo ao teu redor vai colher esses benefícios. Então, como que a gente consegue numa rotina com um boleto, com um monte de coisa? Com micro hábitos. Só que esses micro Vai hábitos inserindo aos poucos. então não é assim, uma coisa, um banho premium de 40 minutos com todos os cremes. Não dá pra colocar isso no dia a dia. Então o que que é micro hábito? Quando você vai passar um protetor solar de manhã, qual que é a principal diferença de você simplesmente pegar um protetor, passar e sair, ou você ter a intenção de se cuidar? Então você olha no espelho, você vai passar o protetor estimulando tua pele, se vendo no espelho, se vendo como você é bonita, se reconhecendo ali suas rugas, reconhecendo tudo, mas essa intenção de se cuidar. Então, a dica que eu acho que é assim de ouro é são, né, pequenos hábitos diários que você consegue introduzir, todo mundo consegue. E isso na sessão de terapia, Sim. você coloca Eu ele para ajudo, sim, uma na pessoa. sessão eu entendo a rotina dessa cliente, entendo o que funciona para ela, e daí eu ajudo a montar e inserir esses pequenos hábitos, mas o principal, que seria a dica aqui para vocês, é a intenção. A intenção muda completamente. A intenção do autocuidado, de Exato. se conhecer, como ela falou, de pequenos hábitos, de passar um creminho, de ver ali, tem um defeitinho aqui, eu gosto mais, olha, eu gosto mais disso, e etc, né? Exato. Cá, qual a maior queixa relacionada à autoestima que você atende, assim, das pacientes que você já atendeu? A maior queixa que... Olha, a maior queixa, na verdade, eu acho que é uma distorção dessa autoimagem que ela tem. Então, é o que eu já falei no outro tópico sobre comparação, né? Então, ela sempre está se comparando com alguém que normalmente é inalcançável. Então, isso que é legal, a psicanálise entra, né, no Mesmo porque a atendimento pessoa fala terapêutico. assim, só treina. Não, é só Não, um monte de coisa, é suplemento, é hormônio, e pra ter aquele corpo ali. exato. Então, assim, não são coisas isoladas, sabe? Mas eu acho que o que mais realmente chega é essa distorção dessa autoimagem. Tá. E qual a relação entre a sexualidade e a autoestima? Toda, né? Toda. Uma mulher que não se ama, ela não consegue ter uma sexualidade aflorada. Porque ela vai ter muitos problemas com ela mesma, então ela não consegue. Ter uma relação. Não tem como desassociar. Uma coisa é 100% ligada à outra. E pra fechar, cá, suplemento ou terapia? Terapia, essa tá fácil, terapia. O suplemento, normalmente esses de farmácia, tem um pouco de tudo que não serve pra nada. Por E a exemplo, a maca terapia, peruana não ajuda? isoladamente não. Não. Então, por exemplo, se a gente coloca só a maca sem entender o contexto, lembra dos 3 pilares? Sim. A gente resolve o bio, mas não os vai, outros não trata a causa, né? E ela vai ficar mais frustrada ainda. E esse tratamento pode ser feito em solteiros e casados. Solteiras, casadas, aí, na verdade, eu acho que o que mais é importante é você se respeitar, né? Independente se você tá num relacionamento ou não, e você estimular de novo essa libido, essa energia vital, essa vontade de viver e de brilhar. E para finalizar, pergunta-chave desse programa maravilhoso com a Carol Tejas. @CarolTejas? @carol.tejas. @carol.tejas com J, tá? Isso.
Se pudesse dar um conselho apenas para quem está assistindo, qual seria o conselho que você daria agora para uma pessoa que está assistindo o programa? Se priorizem. Se priorizem. Isso eu acho que é a chave. Eu acho que a gente vive num mundo que massacra a mulher que O tempo, né? Não, e que massacra a mulher que se prioriza. Então, uma coisa, se você realmente se prioriza, se você fala não, né? Você seleciona as pessoas com quem você convive, você eleva a tua régua, não é todo mundo que vai servir pra você. Eu falo sempre... E se o priorizar é fazer exercício Sim, físico, a sua saúde mental, física, fazer sua se cuidar, terapia, isso. fazer os seus tratamentos. Ai, me incomoda essa gordura localizada, isso, aquilo. Hoje tem tantas tecnologias Sim, para todos os bolsos, né? É só se sim. organizar financeiramente, Exato, né? é agir. Agir, Carol. A gente às vezes gasta dinheiro com tanta coisa Uhum, que pode ser usado para outras coisas que vão trazer muito mais autoestima, muito mais bem-estar, né, cara? exatamente. Mas é a Cara, priorização. eu esqueci de te dar, mas vou te dar agora no final Presente! uma lembrancinha Ai, para que marcar delícia! esse. Pode abrir se Ai, quiser, tá? obrigada, obrigada, gente. É da Tag Me aqui, que tá sempre nos Parceiro. ajudando aqui. Pode abrir se você quiser legal. para ver o que é, para você Adoro lembrar presente. desse momento e usar e marcar a gente quando for usar. Com certeza. Eu adoro presente. E eu adorei a sua presença. Ai, obrigada. Adorei. Ai, que fofinho. Fiquei muito Olha lá. com o seu nome, hein? Gente, amei. Ana Talks, Amei, Zenovari e seu Obrigada, nome. Aí Carol. você toma seu chá, seu café, Adoro. o que você quiser. Obrigada, Carol. Obrigada Imagina, mesmo. Foi um prazer. Foi com muito carinho. E você sabe que aqui no programa Ana Talks eu escolho as pessoas a dedo para participarem. São pessoas que vão trazer conteúdo, são pessoas que eu conheço, são pessoas que são especiais para mim de alguma forma, que já fizeram ou fazem parte da minha vida. E a Carol é uma dessas. Querida. Beijo, Adoro. obrigada, viu? Você também é muito especial na minha Vamos trajetória. fazer um brinde? Vamos! Autoestima! É isso aí, gente. Mais um programa na Talks finalizando. E, por favor, deixe seu comentário aqui do nosso programa para a gente, com perguntas, para a gente fazer o próximo programa ao vivo. Falem aqui se gostaram do tema, o que vocês mais querem saber sobre a sexualidade feminina, sobre como funciona a terapia dela, a terapia sexual, como sexóloga, que dá para fazer online, né? Pode fazer presencial, Campinas, Vinhedo e o mundo inteiro. Cá, obrigada, viu? Muito obrigada você. mesmo, de coração. Adorei o convite, adorei aqui a nossa troca, sempre maravilhoso. E espero que seja o primeiro de vários. Eu também, porque eu adorei. Você gostou, Leandro? Foi muito interessante, né? Os temas até eu sabia algumas coisas, mas me surpreendeu outras coisas que eu não sabia. É isso aí. E libido, todo mundo já faz a conotação de sexo, né? De ato sexual e não é bem assim. Obrigada, Cá, novamente. Um beijo, gente. Até mais. Beijo, gente. Sigam @carol.tejas para muitos conteúdos poderosos, diários. Levo muita dica, muita coisa bacana. E também eu reposto as coisas dela no @clínica_CF, Carolina Fred, tá? Podem seguir os dois, porque lá eu reposto as coisas que ela coloca lá. E também, além dos stories, eu coloco no como que chama? Quando você publica mesmo, né? Esqueci o nome. Feed, no post, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, até mais.